Eu me chamo Terezinha, nome mesmo, né? Muitos acham até que é apelido, mas meu nome é Terezinha de Souza Bastos. Sou a caçula de uma família de 5 irmãos, entre eles o Valmir. Falar de Valmir é assim, a gente tem que ter bastante tempo mesmo, porque tem muitas histórias. Porque o Valmir está sempre junto, né? Tudo na nossa vida, Valmir está sempre junto. E eu me lembro, eu por ser caçula, minha mãe, quando precisava sair de casa, era o Valmir que cuidava da gente. Porque nós temos mais um irmão mais velho, mas que morou um tempo com o nosso avô. Então o Valmir que ia substituindo o irmão mais velho, né? E ele que tinha que cuidar. E isso era uma tarefa complicada, porque nossa mãe muito brava. Quando saía de casa, já dizia que não podia mexer na garrafa de café, não podia mexer em nada, não podia estragar nada dentro de casa, porque também tinham poucas coisas, né? Famílias muito simples, uma família muito simples. E o Valmir tinha aquela missão de cuidar de mim. Só que ele contava que eu era muito levada. E eu tinha mania de comer terra, eu tinha mania de fazer várias travessuras. Sendo que qualquer coisa de errado, se mamãe chegasse, ia cair na conta dele. E aí ele ia ter que responder com muitas palmadas, né? E o Valmir ficava atrás de mim, cuidando dos outros irmãos, porque nada podia dar errado. Eu me lembro que nós estávamos uma vez numa casa que nós morávamos, que era de uma parte que era de madeira, e eu enfiei o dedo na madeira ali, meu dedo prendeu. Só que o porco tinha soltado, acho que o porco soltou ou entrou um pouco no quintal, e Valmir foi tocar aquele porco. Bateu com a vassoura no porco, quebrou a vassoura. Valmir entrou em total pânico, porque mamãe ia chegar em casa e a vassoura estava quebrada. E quando mamãe apontou na esquina, ele já foi de joelho no chão, orando a Deus, Nossa Senhora, pedindo pelo amor de Deus, mamãe, não me bate, que eu toquei o porco e acabei quebrando a vassoura. E aquilo virava história, né? Tudo que acontecia, porque a cidade é muito pequena, e os vizinhos tudo viam, aí falavam que minha mãe era meio jararaca, porque os filhos tinham muito medo dela. Mas não era porque preocupação mesmo. Queria sempre criar os filhos numa linha bem rigorosa. E Valmir foi criado assim. Eu acho que talvez isso que veio trazendo o Valmir como um líder na nossa família. Hoje, o Valmir meio que substitui, né, num bom sentido, o nosso pai. Assim, porque tudo que a gente precisa resolver, o Valmir está de frente. Hoje, papai também já conta muito com ele, com a ajuda dele, com a orientação dele. E eu sempre tive Valmir me ajudando em muitas coisas. Quando eu fui me casar, por exemplo, meu casamento foi muito simples. Não tinha condições de fazer festa nem nada. Mas a família do meu esposo morava numa cidade mais distante da nossa. E nosso casamento foi à noite, a família teria que ter um lugar pelo menos para almoçar. E eu falei assim, agora, o que nós vamos fazer? O Valmir tomou a frente e falou, Tereza, pode deixar que eu ajeito o almoço para a família do Gabriel, do seu noivo. E eu deixei por conta dele. E o mais interessante, nós não tomávamos consciência disso antes, né? Hoje eu sei que ele fazia tudo e mesmo sem poder. Antes eu até achava que ele fazia isso porque ele podia, mas não. Ele nunca mostrava pra gente as dificuldades que ele tinha. Nós mostrávamos sempre as nossas, né? Porque quando a gente precisava de alguma coisa, ia até Valmir. E ele nunca falava não. Agora, como ele conseguia resolver tudo isso, eu realmente não sei. E é por isso, porque ele nunca sabia falar não pra gente. E ele fez um almoço maravilhoso, eu me lembro que foi um salpicão, a família chegou, ele organizou tudo, a filha dele, minha sobrinha Jordana, foi do meu casamento, e eles organizavam tudo, e sempre junto. Depois eu me casei, fui morar em Campos. Ele, quando nós fomos construir nossa primeira casa, também com dificuldades, ele se propôs a ir lá para fazer uma parte do serviço que meu esposo precisou. Aí colocou o piso na nossa casa, ele e meu pai, meu outro irmão também, quando fomos bater laje. Então a família sempre se uniu muito para tudo que um ou outro precisa. A gente sempre conseguiu o apoio, um se apoiando no outro. Valmir é essa pessoa. Foi morar em Itaipuaçu por necessidade de trabalho, né? A gente sentiu muito, papai sentiu, todos nós, mas mesmo tão longe, né, na quilometragem, quilômetros, mas ele se faz presente
e está muito perto da gente o tempo todo. Porque ele ali em Itaipuaçu, falar com o Valmir qualquer coisa que precisa, ele rapidinho já está aqui. E ele não deixa de ter esse contato, né? Nós fomos lá visitar ele em Itaipuaçu várias vezes. Vimos o início, né? Quando ele comprou a casa dele, quando eu fui, ele tinha comprado o terreno para construir uma casa para ele. E minha mãe veio de lá chorando porque a casa parecia que ia ser construída num brejo. O terreno muito fundo, cheio de água. Minha mãe falou, como que esse menino vai construir essa casa? Não tem espaço nesse terreno. E ele, quando a gente voltou lá para a inauguração da casa, que tinham vários amigos reunidos lá, nós choramos de alegria de ver. Eu não acreditei naquela casa. E melhor ainda, ele tinha colocado um tubo de cano, parecia aquelas descidas de bombeiros, quando tem um incêndio, porque Valmir sempre é muito divertido, né? Tá junto de Valmir tem alegria na certa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Valmir, isso aqui é pra quê? Ah, isso aqui é porque quando a gente tiver com preguiça, não quiser descer pela escada, a gente desce por aqui, Tereza, olha aqui. E ele se pendurou naquele tubo e desceu. Aquilo virou uma festa no dia da inauguração da casa do Valmir, né? O pessoal da igreja, todo mundo junto ali, todo mundo descia, subia a escada e descia naquilo. Eu falei, gente, meu irmão é demais. E outra parte também que eu tenho o Valmir como exemplo para mim, é a igreja. Nós não éramos famílias cristãs praticantes, né? Meus pais tinham outra doutrina e através do Valmir, do seu testemunho de vida, das suas orações e jejuns, ele veio trazendo toda a família para uma conversão ao cristianismo. Eu hoje sou cristã e assumi o papel de ministro de Eucaristia na igreja através do Valmir, do exemplo que ele deu para mim. E eu agradeço também isso a ele. Ele sempre ia. Nós não íamos, às vezes ele queria nos levar e minha mãe às vezes não deixava, ao grupo jovem que ele participava e a Josane, mas ele ia, ele não desistia. Aí quando eu conversava às vezes com ele, ele falava, irmã, ora a Deus que uma hora você vai também. E realmente eu fui depois de casada, que meu pai esteve na minha casa e me convidou para ir a uma igreja com ele, que até ali eu não era praticante, e através do meu pai, que já tinha ido com o Valmir, eu também fui. E hoje a gente tem uma alegria muito grande de poder comemorar isso junto, né? Então cada vez que a gente se reúne, Natal, qualquer festividade, aniversários, é isso que a gente tem, uma grande alegria de uma família cristã restaurada e muito feliz. A nossa união como irmãos, ela só cresceu ao longo de todos esses anos. Em meio a todas as dificuldades, nós fomos encontrando cada vez mais força para sermos mais unidos um com o outro. Caraca, deu tempo certinho.